Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo isso que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, encerraram na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te, depressa. Que caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. Saindo seguia, e não sabia que era real quando estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma prisão. Queridos, nós acabamos de ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. De verdade que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro escrito pelo Dr. Lucas, e Lucas, a Bíblia diz que Paulo cita ele nas viagens missionárias, e diz que Lucas era um médico amado. E orando a Deus para uma mensagem para o culto de hoje, me veio à mente um tema que Pedro estava na prisão por mandado de Herodes, e Tiago também estava na prisão e já tinha sido morto. E aqui o tema que me vem à mente é: o que fazer quando não há nada para nós fazermos? Então, o que fazer quando não há nada a fazer? Quanto de nós já nos pegamos em alguma situação na nossa vida em que não tinha solução? Um parente que está lá no hospital entubado, na UTI, na CTI, outro parente que está doente, outro pode estar vivendo uma vida ruim, e nós não sabemos o que nós podemos fazer. Quantas das vezes nós já nos sentimos em um beco sem saída, sem uma solução? Mas dentro deste capítulo que nós lemos, nós vemos algumas atitudes que nós devemos fazer quando não há nada a fazer. A primeira diz que Pedro estava na prisão, aqui no versículo 4, guardado por um quarteto de 4 soldados. Então Pedro estava guardado na prisão com cerca de 16 soldados lá na frente do cárcere. Ou seja, não tinha como Pedro fugir de lá. Então Pedro não tinha saída, não tinha o que fazer. E todas as vezes que não há nada o que fazer, o que é que eu devo fazer, pastor? A primeira é saber que na prisão Deus está te guardando. A Bíblia diz que, versículo 5, Pedro era guardado na prisão. Oh, glória! Pedro está na prisão,
mas Deus estava guardando Pedro. Quantos de nós já estivemos em algumas prisões na nossa vida? Porque existem prisões de doença, existem prisões de familiares que estão contra nós, de pessoas que levantaram calúnia, de pessoas que querem nos matar com as palavras, e nós estamos presos nestas prisões, mas Deus está dizendo: nesta prisão eu estou te guardando, nesta prisão eu estou te livrando, nesta prisão eu estou guardando a tua vida. Pedro está na prisão, mas Deus está guardando Pedro. Oh, glória! Pode estar sofrendo, mas Deus está guardando. Talvez nós não entendemos hoje o porquê nós estamos sofrendo, mas todo sofrimento na vida do ser humano tem um propósito. Lembra de José? A Bíblia diz que José, ele estava na prisão injustamente, mas a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. Aleluia! Deus está dizendo para mim e para você esta noite: não importa a circunstância do problema, mas se Ele estiver com você, até na prisão você prospera, até na luta você vence, até na dificuldade você vai para frente. Por quê? Porque na luta e na prisão Ele está te guardando. Deus estava guardando a Pedro. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Ou seja, era uma oração incessante. Quantas mães, eu já vi muito testemunho de mães, que os filhos estavam no crime, e a mãe orando, e o filho até hoje não morre. Por quê? Porque é uma oração incessante. E a Bíblia diz que a igreja não parou de orar enquanto Pedro estava na prisão. Deus está dizendo para mim e para você esta noite: por mais que a tua prisão pode estar sem saída, continua orando, não para de orar, não para de clamar, não para de falar com Ele, porque a igreja não parou de interceder, não para de interceder. O trabalho do diabo é fazer a gente parar de interceder e nós parar de orar. E alguém diz para nós: desiste, para de orar, deixa esse marido para lá, deixa essa família para lá. Mas Deus está dizendo hoje para mim e para você: ei, não para de orar, intercede. Oh, glória! É hora de interceder, é hora de clamar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus disse para Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei. Deus está dizendo para Jeremias: é para te gritar, porque a oração, meu irmão, é para nós buscar comunhão com Deus. Agora, clamor é gritar em voz alta. Sabe? Aquele grito que vem da tua alma e diz: Senhor, eu não aguento mais essa luta. Isto é clamor. É você clamar em voz alta. Clamor é clamar em voz alta. É você gritar, dizer: Deus, a prova está grande, Deus, a luta está grande. Clama para Ele, crente. A oração incessante. Lembra de Ana? Ana todo ano ia oferecer sacrifício lá no templo, mas todo o tempo a vida de Ana não mudava. Mas o dia que Ana demorou na sua oração, ela não parou de orar, continuou no templo de joelho dobrado, clamando, até o sacerdote Eli disse assim: ela só pode estar embriagada, porque ela está demorando muito no pé do altar. E ela disse: não, eu não estou embriagada. Quando você demora no altar, na oração incessante, Deus vem falar com você. E a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja não parou de orar. A igreja aqui em Atos, a igreja primitiva, ela está nos ensinando uma grande lição: não é tempo de cessar de clamar.
continua clamando, continua orando, continua me buscando. Terceiro, o que fazer, pastor? Terceiro, e quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados. Quando não tiver nada para fazer, tem uma coisa: descansa no Senhor. Pedro poderia estar, podemos dizer, se fosse no dia de hoje, Pedro estava depressivo, Pedro era para estar com síndrome do pânico, Pedro era para estar, aleluia, com o seu consciente com problema, porque o Tiago já tinha morrido de a seu mesmo, mas Pedro fez o contrário. Pedro foi descansar no Senhor, com glória. Pedro foi descansar no Senhor. Só dorme quem está com a sua mente tranquila, ninguém dorme se estiver pensando em uma coisa. Eu sou assim, se eu estiver pensando em alguma coisa, eu não consigo dormir. Enquanto eu não esquecer aquilo, eu não durmo. Então, se Pedro foi dormir, é porque estava descansando. Ele não estava mais lembrando de nada, ele estava descansando no Senhor. Ei, crente, não fica pensando no pior, descansa no Senhor. Não pensa na derrota, descansa no Senhor. Não pensa que o diabo vai vencer, não, descansa no Senhor. Não pensa que a calúnia vai ficar por cima, não, vai cair por terra. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, crente. Pedro descansou no Senhor. É tempo de nós descansar no Senhor, porque o trabalho do diabo é trazer desespero, mas o trabalho de Deus é trazer descanso para nós. Descansa no Senhor. Lembra de Jairo? Jairo estava com tanta fé e disse para Jesus: se o senhor for lá, minha filha vai ficar curada. E aí, quando os empregados de Jairo vieram, disse: Jairo, não incomoda mais Jesus, porque ela já morreu, esquece. E Jesus, olhando para Jairo, disse: Jairo, não temas, creia somente. Por quê? Porque o único ser que pode ver se a tua fé é grande ou é pequena se chama Jesus de Nazaré. Nenhum de nós, crente, pode olhar um para o outro e dizer: olha, tua fé é fraquinha, tua fé é pequena. Não. Se Jesus olhou para Jairo, é porque ele viu que a fé de Jairo esmoreceu. Porque quando acontece algo muito perigoso, morte, alguma coisa, a nossa fé desfalece. Mas Jesus disse para ele: Jairo, não temas, só crê, só crê, só crê, Jairo. Oh, glória! Descansa no Senhor, crente, porque Ele vai realizar o desejo do teu coração. Quarto, na prisão, Deus vai enviar o anjo. E a Bíblia diz que sobreveio um anjo do Senhor, tocando a Pedro. Oh, glória! Pedro só saiu da prisão porque o anjo tocou em Pedro. Glória a Deus e aleluia. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Quando você orar, quando você interceder, quando você não parar de orar, Ele vai enviar a resposta. E a resposta da oração da igreja foi o anjo chegando lá. E o anjo chegou lá na prisão, e o que aconteceu? Resplandeceu uma luz na prisão. Preste atenção que nessa revelação da palavra é que na prisão que nós estiver, Deus vai enviar uma luz. Oh, glória! Na tua luta, Ele vai enviar uma luz. Na tua dificuldade, vai brilhar uma luz. Na tua luta, vai aparecer a luz. Oh, glória! A luz resplandeceu na prisão. Por quê? Porque Ele é o Deus da luz. E Ele está indo lá no teu problema hoje. Ele está indo lá na tua dificuldade. Ele está indo lá no teu problema. E olha a luz lá, olha a luz lá, olha a luz lá. Olha a luz lá, gente. Oh, glória! Na prisão é treva, na prisão é dificuldade, na prisão é solidão, na prisão é luta, na prisão é prova. Mas lá nessa prisão que é prova e escuridão, vai brilhar uma
vai brilhar uma luz, vai brilhar uma luz, vai brilhar a luz na prisão de crente aqui nessa noite. Ai, pai, a suribicandará. Pastor, pensei que ia dar tudo errado, ia mesmo, mas a luz brilhou lá. Pastor, ia dar tudo errado, mas a luz brilhou lá. A luz brilhou lá. A luz vai brilhar lá na tua luta. Oh, glória. Tem pode brotar na rede essa noite. A tua luz vai brilhar, a tua luz vai brilhar. A luz dele vai brilhar na tua luta. A luz brilhou na prisão. Glória! E quando a luz brilhar, você vai se levantar. Disse o anjo para Pedro: Pedro, te levanta depressa. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. A luz brilhou na prisão e colocou Pedro de pé. Oh, glória! Quando a luz brilhar no teu problema, na tua dificuldade, você vai ficar de pé no trabalho, de pé no casamento, de pé na dificuldade. Ele vai te colocar de pé. O trabalho de Deus é nos colocar de pé. Porque 7 vezes cairá o justo, mas em todas o Senhor o levantará. É Ele que levanta. E Ele levantou a Pedro. E quando Pedro levantou, caíram-lhe as prisões das mãos. As cadeias caíram da mão de Pedro. Deus só tira as cadeias das mãos que prendem se levantar. Tem que se levantar. Se não se levantar, Deus não quebra cadeias. Oh, glória! Pastor, eu estou vendo, pastor. Deus não está vendo que eu estou sofrendo também. Mas para Ele quebrar o mal, você tem que se levantar. Oh, glória! Para Ele destruir a luta, você tem que se levantar e dizer: Deus, eu não aceito. Deus, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais essa luta. Te levanta contra essa luta. Te levanta contra esse problema. A cadeia só vai cair quando você se levantar. Quando você se levantar, te levanta dessa casa, te levanta lá nesse trabalho, te levanta lá nessa faculdade, te levanta lá naquela rua, te levanta lá naquele lugar, te levanta, crente. Cadeia não cai com quem se levanta. Cadeia só cai com quem se levanta. Oh, glória! Oh, glória! Por isso disse Jesus para discípulos: eita glória! Eu vou fazer se você crer. Eu vou fazer se vocês acreditarem. Eu vou fazer se vocês crerem. Oh, glória! A cadeia vai cair porque você não vai parar de orar. A cadeia vai cair porque você vai se levantar. Te levanta, crente. Te levanta. Que quem se levanta, a cadeia cai. E disse-lhe o anjo: pega a tua capa e a tua sandália. Deus está dizendo para Pedro: Pedro, tu tem que calçar tua sandália, porque o caminho que tu vai andar é longo. Deus não vai deixar ninguém caminhar sem sandália. Ele vai calçar os teus pés. Ele vai calçar os teus pés. E ele mandou Pedro colocar a capa. A capa, na época de Pedro, a capa representava que todo homem tinha que andar com a capa. E a capa representava a honra de cada homem. Então, quando Herodes tirou a capa de Pedro, tirou a honra de Pedro. E Deus está dizendo para o anjo: anjo, fala para Pedro, pega a capa de volta, porque eu vou devolver a honra. Eu vou devolver a honra. Eu vou devolver a honra de Pedro. Eu vou devolver a honra dele de volta. Ai, a palhaço, ele cantará. A capa que tiraram de você, a honra que tiraram de você, ele vai te devolver de volta. Ele vai devolver de volta. Ele vai te devolver de volta.
Ele é o Deus que devolve a honra daqueles que perderam a honra. Ele vai devolver a honra. Calça a tua sandália, porque o teu caminho vai ser longo. Lançando as costas a capa, seguiu. Saindo, o seguia. Deus só vai nos tirar da prisão se nós estiver seguindo a Ele. Deus não tira ninguém da prisão se não quiser seguir Ele. Se não quiser seguir Ele, Ele não tira da prisão, vai ficar lá na prisão. Mas quem quer seguir Ele, Ele tira da prisão. Oh, glória. Mas eu quero que ele me livre do câncer maligno. Mas tu tem que sair da prisão. Sai da prisão. Ele tira, mas para ele tirar, tem que você mesmo tem que tirar. O anjo poderia ter pegado na mão de Pedro, bora Pedro, vem comigo. Não. Ele tirou as cadeias e disse: agora sair da prisão é contigo. É com as próprias pernas. É tu que tem que querer, Pedro. Bora lá, Pedro. Bora lá, Pedro. E quando Pedro chegou na frente da cadeia para sair, as portas se abriram. Glória. Ei, Pedro, eu abro a porta, mas tu tem que entrar nela, Pedro. Tu tem que entrar nela, Pedro. Tu tem que sair dela, Pedro. Sai pela porta, Pedro. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: ei, eu vou te tirar da prisão, mas tu tem que sair a tua própria perna. Vou te tirar do meio da amizade, mas eu vou te tirar se tu sair você. Você mesmo que tem que sair. É você. Ah, palhaço de me cantará. Oh glória. Você que tem que sair da prisão. A prisão está com a porta aberta, mas é você que tem que sair dela. Oh glória. Ele vai nos tirar da prisão. Oh glória. Saia da prisão. E a Bíblia diz que Pedro foi lá onde estavam os irmãos. E quando Pedro chega lá, a Bíblia diz que, conhecendo a voz de Pedro, de alegria abriu as portas e, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estas foram fora de ti. Mas ela afirmava: assim era. E dizia: não, é o anjo de Pedro. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acendendo-lhe com a mão para que se calasse, contou que o Senhor o tirara da prisão. Oh glória! Pedro está dizendo para o povo: ei, ele abriu a prisão, mas eu que saí de lá. Oh glória! Olá, que açude me canta, fica de pé nessa noite. Ele está te devolvendo a sandália, ele está te devolvendo a capa, a honra de volta, e ele está te girando da prisão. Vai lá, açude me canta. Saia da prisão, crente. Amanda, Patalaia, Suri, Cantará. Malaia, Patole, Cantará, Suri, oh Espírito da verdade, estamos na tua presença nesta noite. A tua